Eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Uma mulher de 1,60 de altura, pele branca, cabelos pretos, compridos, hoje tá um pouco ondulado. Eu tenho a sobrancelha preta bem marcada, tô levemente maquiada com batom cor de boca. Eu estou usando anéis, 2 anéis, um dourado e um prata. Estou usando um brinco em formato de gota. Estou com uma blusa bem colorida, de gola alta de lã, porque aqui na minha cidade tá fazendo muito frio. Essa blusa, ela tem listras coloridas rosa, roxa e azul. Atrás de mim tem uma parede com uma estante bem decorada e logo acima uma TV grande com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. Esse programa hoje é muito especial para mim, porque eu estou recebendo aqui um grupo, gente, um grupo que fez toda a diferença na minha jornada, um grupo que fala de inclusão, que fala de capacitismo e que é uma grande inspiração para minha vida. E eu vou deixar as meninas maravilhosas se apresentarem para depois contar um pouquinho da minha relação com o grupo Juntos. Eu tô recebendo aqui hoje, com muita alegria, as queridas Andréia Polônia, que é professora de educação física, mãe da Rafaela, que tem síndrome de Angelman, e é fundadora do Grupo Juntos. Recebo também Cecília Villeroy, professora de educação física, mãe do Noah e coordenadora do Juntos. O Juntos, para quem não sabe, elas vão falar muito mais, é um grupo formado por 7 mulheres, mães de crianças com deficiência. Queria, assim, com um imenso prazer, dizer que estou lisonjeada de receber essas duas maravilhosas aqui e vou passar a palavra primeiro para a Andréia. Seja bem-vinda! Olha, mas que delícia estar aqui hoje com você, Leila. Também te adoro, né? Tanto papo, né, no direct, no WhatsApp, nessa caminhada nossa aí, né, de mãe, de filhos com doenças raras. Vou fazer minha descrição para começar. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo cacheado, hoje castanho escuro. Tô de óculos também com uma armação assim escura e tô com uma camiseta do Grupo Juntos, né, minha paixão, meu movimento, né, que é uma camiseta branca escrito Juntos, e o O de Juntos é a logo do nosso grupo. Bom, como você falou, eu sou professora de educação física, trabalho com criança, né, na Prefeitura do Rio, e amo de paixão o que eu faço, sou personal trainer também aqui no Rio de Janeiro, amo esporte, eu acho que o esporte sempre fez parte da minha vida, né, antes da Rafa nascer. Eu acho que isso é importante a gente falar, eu acho que a gente precisa de uma válvula de escape, então o esporte é uma droga, um vício muito saudável, né? A gente super Tô doida pra me viciar nisso. A gente te ajuda, vem com a gente que a gente mostra esse caminho aí fácil. Então, assim, comecei com corrida, né? Antes da Rafa nascer, eu fiz meias maratonas, umas 23 maratonas completas. A corrida realmente era o que eu mais gostava de fazer de esporte. E aí eu acho muito legal, quando você gosta muito, você ensinar. É um outro barato muito legal também. Então eu amo o que eu faço. E fui mãe com 26 anos, né? A Rafa tem uma síndrome rara chamada Angelman. E eu só fechei o diagnóstico da Rafa quando ela tinha 4 aninhos, né? Então, assim, eu saí do hospital com meu pacotinho, né? Com toda aquela emoção do primeiro filho, só tenho a Rafa. Então, só fechei esse diagnóstico muito tempo depois, né? A Rafa começou a apresentar dificuldade no sentar, no engatinhar, no levantar. A Rafa tinha muita hipotonia, né?
Então, eu fechei o diagnóstico dela num hospital aqui no Rio, que é o Sara Kubitschek, né? Então, depois dali, eu tinha uma filha com deficiência. Na época a gente chamava até especial, né? Ah, sua filha é especial, né? Era esse termo que a gente usava lá em 99, né? Na verdade, em 2002. E aí começou essa minha jornada, né? Eu juro para você que eu só pensava em estimular a Rafa. Eu, como professora, isso ajudou muito, porque a Rafa foi minha aluna, né? A gente ia para a areia caminhar, a gente fazia exercício na água, a gente fazia ginástica, muito abdominal, muito fortalecimento. Então, a profissão ali me ajudou bastante na estimulação da Rafa. E aquela nossa vida de terapia, né? Administrar toda a minha vida de trabalho, porque eu nunca abandonei o trabalho, né, Leila? Até porque eu precisava trabalhar, né? Assim, para ajudar nas terapias da Rafa, e que era importante na época para eu me virar, né? Então eu trabalhava, o pai da Rafa também trabalhava, então era aquela vida de terapias, né? De você estar trabalhando e a Rafa na terapia com o pai ou com o avô, e aquela rotina exaustiva, né? Que a gente levava. Eu sei que o Gabinho ainda tem, assim, essa vida de terapia. A Rafa, ela com 14 anos parou de fazer as terapias, mas era fono, TO, todo um trabalho de estimulação, né? Em busca de uma escola inclusiva. Eu acho que esse foi até o nosso primeiro bate-papo sobre isso na época que a gente se conheceu. Então, assim, a vida com a Rafa é o que você falou, né? A gente antes aqui conversando, a gente tem muitos desafios, né, pela frente, mas a gente tem uma história linda de amor, né? Eu tenho uma história muito linda com a Rafa, assim, de muita dedicação, de muito orgulho, né? Não é uma vida fácil, né? Porque a gente sabe que a gente administra muitas. Eu falo que toda mãe que tem um filho com deficiência, a gente está lá em cima, daqui a pouco a gente está no hospital e tá aos prantos, né? E rezando para que melhore logo, que a gente volte para casa. Então a gente está feliz, está triste, assim, de um dia para o outro, né? A gente abriga esses sentimentos, né? Dentro da. Uma vez eu ouvi isso. Você sabia que você é dual, né? Você pode abrigar esse sentimento de felicidade, mas também, né, de tristeza, porque às vezes a vida não é fácil, né, Andréia? Não, e um lema assim nosso do Juntos é um dia de cada vez, né? A gente tem isso como mantra, né? Um dia de cada vez. E um livro também que a gente leu que tem uma frase linda que é você não está só, né? Eu acho que a gente tem outras mães junto, a gente não está sozinha. E eu acho que assim, o que eu mais assim procurei, né, depois da minha maternidade, é encontrar mães que me entendiam, né, que viviam o que eu vivia. Nossa, como isso é importante, como isso é importante. Mas antes de você falar dos Juntos, eu quero falar do meu relacionamento com os Juntos, tá? Deixa a Cecília se apresentar para aí a gente falar desse grupo maravilhoso. Olá, meu nome é Cecília, sou uma das coordenadoras do Juntos, agradeço o convite. Falei seu sobrenome certo, Cecília? Falou, falei? Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo longos, claros, estou usando óculos de leitura com haste marrom. Estou levemente maquiada, estou com a blusa preta dos Juntos também, a frase Juntos por um mundo anticapacitista, não sei se vai aparecer. Aí, agora foi. Linda essa camisa, quero uma dessa! Vamos imaginar. Essa camisa faz sucesso. E, bom, eu entrei no Juntos a convite da Andréia em 2018, talvez. Um pouco antes da campanha, né? Se fosse seu filho. Já conheço a Andréia há mais tempo, ela trabalhava com o pai do meu filho. E aí... Cecília. Oi?
Eu fui no seu casamento, Foi, Cecília. então, isso é mais legal. Legal, adoro. A nossa relação nem era através da deficiência Dos filhos. dos filhos, né? E aí eu tive o Noah, aí depois de um tempo ela criou juntos, depois ela vai falar como ela criou juntos, e ficava insistindo pro pai do meu filho dar o meu telefone para ela, Ele não dá. colocados juntos. E ele, tá bom, vou dar. Teve um dia que ela, vai me dar agora. Aí a gente se conectou no Juntos. O Juntos é um grupo que abrange todas as deficiências. Eu acho que foi isso que me pegou. A Noah, meu filho, tem síndrome de Down. Não é uma doença rara, não é uma síndrome rara, né? Então, tem muito conhecimento sobre, mas eu nunca me senti... eu não me sentia completa estando só num grupo de pessoas com síndrome de Down, né? Sim. Eu senti que eu precisava de mais. E aí eu entrei no Juntos e Legal. me encontrei. E aí, pra gente começar a falar dos Juntos, né? Eu quero falar também da trajetória de vocês mais um pouco, mas eu quero falar por que André e Cecília estão aqui hoje. Lá em 2017, 2018, quando eu entendi que o Gabinho tinha uma deficiência, uma síndrome rara, e depois de buscar médicos e cirurgia, depois que o furacão da minha vida assim passou, né, e que eu aceitei o diagnóstico e que eu passei por aquele processo, né, de aceitação que a gente sabe que é muito difícil, eu comecei a ir pra internet pra encontrar apoio. Eu não fui uma pessoa que fui muito apoiada, eu não tinha à minha volta mãe, sabe, meninas, que estavam passando pelo mesmo naquela época. E porque eu levava pouco pra terapia, então eu não encontrava essas mães, porque eu trabalhava muito, eu era professora de universidade, então aonde eu poderia encontrar essas mães eu não encontrava, porque não era eu que levava o Gabinho pras terapias lá no começo. E aí, então, eu me sentia muito só nessa trajetória, comecei a ir pra internet. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na internet foi uma postagem do Grupo Juntos, que eu quero mostrar aqui pra vocês agora, que vai passar aqui pra vocês assistirem. Uma mãe descuidada perguntou alguma coisa sobre a festa do pijama no grupo de WhatsApp. Foi assim que eu fiquei sabendo que meu filho autista foi o único que não foi convidado para o aniversário do coleguinha. A mãe nem se deu o trabalho de ligar para perguntar se meu filho não podia passar umas horinhas com os amigos. A garotada gosta dele. Dá para ver claramente que a falta de empatia vem da mãe do aniversariante. No dia da festa, eu vi a van indo embora com as outras crianças na saída da escola. Meu filho não se deu conta, mas eu chorei. E se fosse o seu filho? Depois de assistir esse vídeo e todos os outros, porque daí eu fui maratonar nos Juntos, e aí eu comecei a ver que essas mulheres estavam lá nesse grupo que eu nem sabia o que era e que falavam sobre preconceito, que falavam sobre várias outras coisas. E aí eu comecei a me conectar com, no caso, com a Andreia. Eu vi que a Andreia era a coordenadora na época e continua sendo até hoje, essa maravilhosa. E aí eu falei, cara, essa mulher tem uma filha adulta. E quando eu vi a filha da Andreia, gente, a Rafa, nós vamos fazer um podcast com a Rafa. Quando eu vi a Rafa, que na época já era uma adolescente, uma jovem, né? Eu falei, gente, a Rafa é o Gabinho. A Rafa é irmã do Gabinho. Tudo que a Andreia falava que a Rafa fazia, o Gabinho faz. Eles são muito parecidos em personalidade, em jeito. E aí eu comecei a me conectar com a Andreia. Comecei a conversar e ela me abraçou, assim, sabe? A Andreia me abraçou, me apresentou esse mundo e aí foi que eu conheci os Juntos, esse grupo maravilhoso. Então essa é a nossa história, por isso que eu chamei elas para estarem aqui hoje. E aí eu queria que vocês falassem, gente, então o que é os Juntos, o que motivou essa criação desse grupo, enfim. Queria que vocês pudessem aí falar para mim, para nós todos, sobre isso.
Bom, já que você falou na Rafa, eu já fui mandar um vídeo da Rafa ali rapidinho para Renata, para já vai que ela aparece também. Boa, vamos Já botar que a ela tá na Rafa aqui, escola, com né? certeza. Porque a gente é mãe Aparecida, né, André? A gente quer mostrar os filhos, né? Menina do céu. Pior coisa pra mim é quando a Cecília quer fazer um design e fala, manda umas fotos. Eu falei, putz, mandar uma foto. Eu com a Rafa é a coisa mais difícil, minha filha. Eu quero mandar 10 e ainda acho pouco mandar 10. Ela tem que chegar de foto. Mas é assim, é mãe apaixonada, né? Bom, eu tava pensando assim um pouquinho de falar do Juntos. Eu acho que eu não posso esquecer de falar que em 2011... eu participei de um documentário, que eu nem sei se eu te falei, eu acho que eu falei, né, Leila? Tanta coisa que a gente conversa. Não lembro, vamos ver. Mas o nome do documentário se chama Um Dia Especial, né? Ele foi gravado em 2011 e era um sonho muito grande que eu tinha de mostrar essa realidade de mães com filhos com deficiência, né? Esse documentário foi um documentário dirigido pelo Yuri Amorim, né? A gente, quando você falou, eu não me conectava com muitas mães... Nesse momento foi o primeiro contato com mães, né? Porque eram mães que eram de uma clínica e esse psicólogo, ele reunia essas mães e aí a gente começava a trocar e fazer várias dinâmicas. Ali eu comecei a pensar na Andréia antes da Rafa, porque eu ia para terapia, eu só pensava na Rafa e minha vida era só Rafa, né? E aí eu comecei a falar, caramba, eu existo também, eu também tô cansada, eu também tô exausta, aquele banco para pessoa com deficiência sentar também podia ser para mim, porque eu tô sem dormir, né? Então a nossa vida, o nosso dia a dia não é fácil e eu tinha um sonho de mostrar esse dia a dia. Então esse documentário tá até na bio do Juntos, se chama Um Dia Especial. A gente mostra, aí... Ele falou assim, poxa, que ideia legal, e você topa filmar? Eu falei, lógico, topo. Só que eu achei que não ia ter verba, porque no Brasil nunca tem verba. E aí eu relaxei, só que ele me ligou e falou, André, a gente conseguiu uma grana para filmar o documentário. A JICA vai patrocinar, que é um órgão japonês, que ele fazia doutorado na época no Japão. Aí eu falei, legal. Aí ele falou, e aí, vamos filmar? Eu falei, gente, mas eu sozinha com a Rafa, um Big Brother lá em casa, já comecei a pensar num plano B. E o plano B foi muito legal, porque eu falei, cara, eu tenho a minha realidade de mãe, que sou divorciada, daqui tenho uma filha, mas existem outras diversas realidades, né, de mães atípicas. E aí o Yuri entrevistou 10 mães na época, um filho com uma síndrome diferente, tem uma mãe com 2 filhos autistas, gêmeos, tem mães ricas, tem mães pobres, tem mães casadas, separadas. Então, assim, uma diversidade, né, de mães. Esse livro, para mim, foi realmente quando abriu o meu ativismo. Ali eu vi que eu podia levar o filme para os lugares. E depois a gente abria para um bate-papo. Então eu botava o filme, né, aquele filminho, DVDzinho, ia lá, fiz reunião lá em casa, né, Cecília? Fiz reunião no prédio, fiz reunião em tudo, em escola, eu levava o filme. Só que eu ainda não tinha um grupo de mães. Ali eu fiquei pensando, cara, eu quero um grupo de mães, sabe? Para dizer que é meu, para eu estar reunida com outras mães. Só que eu não consegui com as mães que a gente fez o filme. Cada um tinha uma vida diferente, todas trabalhavam também, tinham suas questões. Mas o filme foi esse start da minha vida do ativismo, né? Eu tenho muito, assim, orgulho de ter participado. O filme começa com um parto da Rafa, porque eu dei a ideia de o filme começar com um parto, porque aí nasce uma criança com deficiência e uma mãe. Né? Então o filme começa assim, muito legal, vale super a pena assistir um documentário de 1 hora e 15. Dá pra gente deixar na descrição aqui do YouTube? A gente consegue acessar esse vídeo? Lógico, pega o link. Então e também a gente vai divulga. deixar aqui, ó. Vou te dar o esse link, vídeo, vou te passar depois a gente vai deixar aqui, então. Sim, eu vou te dar o teaser do filme, que é 1 hora e 20 de teaser, que mostra as mães com os filhos. E depois... Então, assim, o documentário foi esse start. Depois do documentário, eu sofri um acidente em 2012, que também eu fiquei pendurada no Morro do Pão de Açúcar, que eu escalava, não sei se eu te contei. Não. E fui capa do jornal, fui matéria do Fantástico, mas deixa para o próximo podcast. O meu guia caiu, ficou morto na minha cintura, e eu fiquei ali e eu sobrevivi.
E depois disso, em 2012, realmente eu pensei, eu tenho um propósito aqui, né? A minha vida aqui veio como seguinte. Eu lembro que o pai da Rafa falou, você não morreu por causa da Rafa. E ali, com os meus 40 anos, eu pensei, é verdade, isso foi em 2012, e ali eu comecei a entrar de cabeça, de fato, nesse ativismo. E o Juntos veio logo um pouquinho depois, né, em 2016, que a gente criou um grupo, né, eu criei um grupo de WhatsApp para reunir essas mães aqui do Rio de Janeiro, né. Então, acho que o Junto surgiu ali de um grupo pequeno de WhatsApp, de troca, de desabafo, e a gente se apoiar. Na verdade, ele surgiu para me apoiar, né? Porque eu me sentia muito sozinha. Então, ele veio para isso. E depois, né? Eu acho que a Silvia vai complementar bem. Os Juntos, né? Por que é Juntos? Porque eu lembro que eu mudava logo, né? Daquele WhatsApp, né? E o nome, qual seria o nome que eu ia colocar? E veio Juntos, porque a gente acha que a gente está junto nessa, né? Todas as deficiências, todas as mães, todas as famílias. A gente luta junto por direitos, a gente luta por condição, né? Por medicação, a gente luta por política pública, a gente luta sempre junto. Então, a gente não acredita nessa divisão, né? Nessa segregação de deficiência, né? Então, o Noah faz parte, o Gabinho faz parte, a Rafa faz parte. E como o seu podcast é para todos, eu acho que essa luta também é de todos, né? Então, veio esse nome que hoje eu vejo Juntos em todas as campanhas, isso me deixa bastante emocionada, assim, porque tem Juntos em todos os lugares. E é um grupo de mães, né? A gente começou com uma campanha que você já comentou, que é o Se Fosse Seu Filho. Uma campanha de muito impacto, de maior visibilidade, que a gente traz para as pessoas os relatos de preconceito que as famílias viviam, né? Eu passei por muita situação de preconceito. Não queria ter passado, tá, Leila? Mas a Rafa tem 24 anos quase. Então, isso fez parte da minha caminhada, né? Eu passei por muitas situações. Hoje eu vejo um mundo muito diferente, né? Esses 20 anos aí de que a gente realmente está construindo um mundo sem capacitismo, sem falas capacitistas. A gente está, eu acho que nosso trabalho de formiguinha é para isso. Tá bom? Não, mas a gente está nesse processo, né? Há 20 anos atrás era muito pior. Eu imagino. Posso só fazer um parênteses aqui? Você tá falando, né, desses 20 anos. Ontem, eu tava no almoço, a gente foi almoçar no restaurante rural. Então, assim, lotadíssimo, restaurante super famoso, enfim. E aí tem um parquinho nesse restaurante. E eu também já passei por muitas situações de preconceito. E hoje eu lido muito melhor com isso. E eu sinto também que hoje, o fato de nós sermos pessoas conhecidas aqui, né, no nosso... muda, né? Então, o preconceito que eu vivo hoje não é o preconceito que eu já vivi um dia, né? O que é muito ruim. Não tô falando que isso é bom, né? Porque entendam que, se a pessoa não é conhecida, se a pessoa talvez não tenha instrução educacional, ela vive mais preconceito do que quem tem todos esses privilégios. Então, isso é muito ruim, mas é a realidade. Então, hoje eu e meu filho, né? O meu filho, principalmente, sofre muito menos. Mas eu tava nesse lugar, numa cidade afastada daqui, não tava na minha cidade, nesse restaurante rural. E aí, um parquinho. Gente, eu falo, né, sobre a empatia, a gente se colocar no lugar do outro. E aí, as crianças, em algum momento, a hora que o Gabinho chega num brinquedo, né? Aí todas as crianças saem, sabe? E assim, daí eu procuro exercitar, né, a minha mente, sabe? No sentido de que talvez essas crianças não tenham tido ainda a possibilidade de conhecer uma criança diferente, né? E elas saem pelo desconhecido, pela falta de informação, por na escola, né, não ter crianças como o Gabinho, né, não estarem numa escola inclusiva. Então, talvez seja o meu papel estar ali, né, e introduzir o Gabinho e apresentar e tentar aproximá-lo dessas crianças, né? Então, eu penso nisso, mas ontem, depois de muito tempo, assim, sabe,
me veio de novo esse sentimento, assim, que pega a gente como mãe, às vezes, né? De, poxa, meu Deus, mas que saco, né? Por que que essas crianças têm que se afastar e tal? Aí, depois que passa esse sentimento, daí eu me aproximei de uma menininha ali e tal, e a primeira coisa que ela me perguntou é a clássica, né? Por que ele baba, né? Inclusive, eu vou lançar um livro aí, tô falando em primeira mão, tá? É um livro infantil que tem esse título, Por que ele baba, né? E aí ela me fez de cara essa pergunta, e aí eu expliquei do jeito que eu sempre falo dela, mas eu ainda não entendi. Ela virou pra mim e falou. E aí eu expliquei de novo, de um outro jeito e tal, e aí ela ficou ali brincando com o Gabinho. E eu falei, você. E aí eu perguntei pra ela, eu sempre tenho perguntado pras crianças: você nunca viu uma criança igual ele? Diferente, que anda diferente, que baba às vezes, que. Não, eu nunca vi. E aí, ela, depois que me respondeu isso, eu fiquei pensando, ela não sabe, faz parte, né, de ser essa militante, essa profissional hoje, também educar essas crianças. Mas como mãe, vem esse sentimento, né, Andréia? Queria que você falasse um pouco disso, assim. Não é fácil, né? Hoje eu tenho todos os recursos para lidar com isso, né? Muita terapia também, enfim, várias coisas. Mas assim, não é fácil, né? Fala para essas mães, né, que sofrem isso todos os dias, né? Todos os dias, que muitas vezes não tem os recursos e não tem condições ainda, porque nem ela aceitou direito a situação e ainda ter que lidar com esse preconceito ainda, né? Que às vezes vem de uma criança, né? Que talvez não seja preconceito, seja medo, curiosidade, não sei, né? Enfim, fala sobre isso. Às vezes Olha, cansa, né? Com Tem certeza. dias e dias, tem dias que você vai receber isso e você vai educar, porque né, o seu papel, você já entendeu qual é o seu papel na sociedade, mas tem dias que te pega de. Né, não te pega tão bem, você talvez tenha tido uma noite difícil, um dia difícil, uma semana difícil, aí isso aí te pega num lugar. Sim. Ah, Pega a minha não filha sabe, só também queria ser agora. mãe. Pega a Bia. A Bia virou pra mim e falou: mamãe, eu tô ficando com muita raiva daquelas meninas olhando pro Gabinho daquele jeito. Então, assim, pega ela também agora, sabe? E aí pega todo Todo mundo. mundo. Tem dias que eu ando e, assim, o Noah tem síndrome de Down, então é uma síndrome conhecida, tá estampada no rosto dele. Mas eu recebo olhares por onde quer que a gente passe. Tem dias que eu ando com ele, me achando, somos famosos, porque tá todo mundo olhando. Mas tem dia que eu queria ser assim, com outro qualquer. Exato. Chegar na praia e ninguém olhar, ninguém ficar, olha, ele vai na água. Sozinho, ai, ele vai na água desde 6 meses de idade, lógico que ele vai. Eu acho que vai de dias e dias, né? Vai, é isso mesmo, Cecília. Fala aí sobre isso, gente. Ajudem essas mães. Eu, quando você começou a falar que, eu sou conhecida, não sei o quê, eu lembrei de uma outra frase, uma frase que a gente postou há pouco tempo, que é: o capacitismo não está aumentando, ele está sendo filmado. E eu acho que é isso, assim, hoje a gente está vendo que todo mundo filma, né? Então todo mundo coloca na rede, então não é que ele está aumentando, ele está aparecendo, né? Ele realmente está sendo filmado. E tem uma frase desse documentário que eu gosto muito, que você também falou, assim, como você é importante na vida do Gabinho, como eu me acho, como juntos é importante, que a Soraya fala assim: nós mães somos, né, a porta de entrada dos nossos filhos para o mundo. Então eu lembro dessa frase, eu até me emociono, porque é isso, né? A Rafa, ela vai para o mundo porque eu levo ela para o mundo, assim como você leva o Gabinho. Então a gente é responsável, sabe, por conectá-los nesse mundo, nesse universo. Então, quando você vê uma criança que foge, muitas vezes a minha vontade era subir e chorar, né, no play do meu prédio. Mas eu falava, cara, eu vou ter que vir amanhã aqui de novo. Então é mais fácil explicar para essa menina também, porque a Rafa baba, e a Rafa babava os brinquedos, mas ela babou no meu brinquedo. Aí eu falava, mas a baba dela é cristalina, uma baba super bacana, vamos lá. Porque assim, era o meu dia a dia, né? Ou limpava e vamos,
ou eu ia sair correndo e minha filha ia babar no dia seguinte, né? Então, assim, a minha irmã fala que ela lembra muito de mim, das minhas cenas, que parecia A Vida é Bela, aquele filme, né? Eu transformar uma vida, um lugar ali para Rafa que meio que não existia, né? Eu disfarçava, eu entrava na piscina, todas as crianças fugiam da Rafa, literalmente. E eu falava, pique-pega, vamos lá, Rafa, vamos. E eu, assim, juro, era a forma que eu usava para meio que me consolar no meu coração, que estava completamente despedaçado, para levantar a minha filha e que ela não percebesse que aquelas crianças estavam fugindo. Mas, cara, Leila, quem tem essa força, né? Quem tem essa força de estar ali de novo, Eu acho que tem que ser muito resiliente. O tempo todo, né? Às vezes a gente olha todo. Porque minha vontade era sumir do prédio. E, assim, e outra frase que eu lembrei, que preconceito é doença do adulto. E é doença do adulto, sabe? Eu acho que muitas vezes esse bate-papo que a gente tem com as crianças é um bate-papo que os pais têm que ter com seus filhos, né? A gente só vai tornar essas crianças mais inclusivas, primeiro, se a escola for inclusiva, se a gente tiver essa convivência, e se os pais também conversarem sobre isso. E muitas vezes você vê um pai puxando, e olha ali, aquele menino tem que se mudar, vem, não mexe, vem pra cá, não segura, olha ali o Gabinho, não aponta. Então, assim, deixa essa criança perguntar. Sabe, dialoga com ela sobre essa diferença, né? Então acho que é isso. Mas vê que tem, olha só, uma dica, né? Eu costumo falar isso para as minhas amigas, né, que me perguntam. Vê que tem uma criança diferente, né? Seu filho nunca viu, já orienta, sabe? De verdade, gente, porque você não sabe como é que seu filho vai reagir. Então, olha, você viu que ele é uma criança também? Que tal você ver do que ele gosta de brincar? Você não precisa orientar falando, olha, ele é diferente, ele é isso. Não, mas assim, falar pro seu filho que tá tudo bem ele se aproximar de alguém que é diferente. Porque o seu filho confia em você. Seu filho nunca me viu na vida, às vezes. E aí, será que ele vai confiar em mim, que sou a mãe daquela criança? Talvez se você puder mediar, né, esse momento, vai ser muito importante pro seu filho, pro meu filho. Vai me ajudar ali, porque eu vou estar ali. Talvez você vai deixar o seu filho ali e você vai sair tomar sua cervejinha, sei lá, né? Eu vou ficar ali o tempo todo. Ou alguém vai ficar ali o tempo todo com meu filho, porque meu filho não vai ficar sozinho. Porque ele não tem essa condição. Então, assim, isso vai me ajudar, né, a plantar também ainda mais essa semente da inclusão. Se você puder mediar. Então, viu que tem uma criança diferente? Não deixa, tipo assim, vamos ver como meu filho vai reagir. Talvez seu filho reaja com medo do diferente, né? Com curiosidade. Talvez ele não queira chegar perto, porque, né, é estranho pra ele aquela situação. Pra ele, é um novo, ele não conhece. Exato. Não é nem o preconceito, ele nem tem esse preconceito. É diferente, ele não conhece. Né? Eu acho que o papel do adulto, do responsável, do professor, é isso, é mediar essas interações e tentar conversar, é o diálogo, a informação. Eu acho que o preconceito vem muito da falta de informação. Então, eu acho que para isso que o Juntos veio, assim, para levar essa informação, essa conscientização. Eu tenho um mega orgulho dessa campanha, se fosse seu filho, porque a gente trouxe essa fala lá de dentro das mães que viveram aquelas situações de preconceito. E quem interpretou foram os artistas. Foi uma sacada na época que a gente não tinha noção, que como a gente começou esse bate-papo, somos professores de educação física, mas temos um quê de coragem, que eu acho que coragem é amor e ação, né? Então a gente falou, cara, vamos chamar artista. E assim, Leila, as pessoas acham que meu marido trabalha na Globo. Cara, a gente não conhecia ninguém da Globo. Era tudo no papo, o vizinho do fulano, e a gente foi chamando. A gente fez uma campanha com 25 artistas, que daqui a pouco vai sair também o livro da campanha. E é isso, assim, a gente deu voz para essas mães. Então, aquela dor que estava lá no peito de preconceito que uma mãe passou na própria família, sabe, ela conseguiu colocar para fora. Essa dor que eu vivi da criança que fugiu da Rafa, eu consegui colocar para fora. Então, o Juntos conseguiu tirar esse peso, essa dor que várias mães viviam há anos.
Sim. e colocou na rede social. E vocês foram Então, as assim, minhas vocês- grandes influências, inclusive para eu começar a falar das minhas dores. Aquilo ali para mim foi um marco que eu não vou esquecer nunca, né? Eu falei, eu posso falar, eu posso ter voz. Gente, eu tinha 0 seguidor. Eu falei, eu vou começar a falar porque eu quero falar. E se eu pôr pra fora, isso vai me ajudar, sabe? Sim. E aí o negócio foi crescendo, né? Mas sem dúvida, vocês foram ali um dos meus pontapés iniciais de que eu podia ter voz, de que eu podia falar das minhas dores, de que eu podia falar que aquela criança, ela pode se aproximar do meu filho, que meu filho, né, é uma criança também, enfim, e hoje tá aí com esse trabalho de orientação mesmo para essas famílias que se aproximem, né? Não tenham medo, não tenham receio. Ah, eu ouço muito, sabe o que eu ouço muito? Ah, Leila, mas vem cá, você é uma mãe super bem resolvida. Tudo bem eu me aproximar de você. Ah, mas tem aquela mãe, não sei o quê. Como é que você se aproxima? Você começa perguntando se o filho dela tem um probleminha? Ela não vai gostar mesmo, sabe? Então é assim, como é que você tá se aproximando dessa mãe que você acha que não é bem resolvida, né? Será que você tá se aproximando perguntando o nome do filho dela? Como é que é o nome do seu filho? Será que ele quer brincar? Ou você tá... Nossa, ele é especial, o que ele tem? Sabe, como é que você tá chegando nessas famílias? Porque não é uma questão de ser bem resolvido ou não. É uma questão de como você tá se aproximando, né? Sim, como você chega, né? O que você leva, né? O que você tá... Né? Aquela história, esse vídeo do Lázaro Ramos, que é incrível, é uma festa do pijama que a criança foi excluída da festa. Por quê? Porque os pais não sabiam como convidar, não sabiam como é que ia ser. Cara, se você não sabe, você pergunta, e aí? A Cecília pode ter falado da situação que ela teve com o filho, numa situação dessa, que a família ligou, perguntou, como é que eu faço para receber ele, o que ele gosta, o que ele não gosta. É isso, se você não sabe, eu acho que você tem que perguntar, né? Você tem que querer, né? Porque às vezes parece que é tão distante de você esse mundo, né? Ah, eu não tenho ninguém com deficiência, é tão distante de mim. Não, às vezes não vai ser, daqui a pouco não vai ser mais, né? Se você pudesse abrir para esse mundo, entendendo que não é um favor. É a responsabilidade de todo mundo, Leila. O mundo inclusivo é a responsabilidade de todo mundo. Todo mundo é responsável por um mundo melhor, mais humano. Peraí, não é só para nós, não. Não, exato. Acho que tem que lembrar sempre que a deficiência ela pode ser adquirida, né? Sim. Então, assim, eu também não tinha relação, eu não estudei com ninguém com deficiência, né? Nem na escola, nem na faculdade, né? Nos cursinhos, nada. Então, o mundo da deficiência se abriu quando eu tive o Noah. Mas existem pessoas que adquirem a deficiência ao longo da vida. Então, é um assunto que é pertinente para todos, né? Que diz respeito a todo mundo. Enfim. E sabe que às vezes as famílias falam, ai, mas eu queria criar uma criança mais inclusiva, mas aí eu não quero que a minha criança estude com, sei lá, com 3 autistas, porque pode ser que eles vão agredir o meu filho, pode ser que, sei lá, eles vão atrapalhar o andamento. Tem muito isso hoje em dia ainda, né? E eu falo uma coisa, que hoje o mercado de trabalho, hoje eu trabalho bastante nesse mundo corporativo. E quais são as habilidades que o mercado exige, né? Sim, pode ser que ainda existam contratações por fit cultural da empresa, mas habilidades de cooperação, de empatia, de coragem, de adaptabilidade, enfim, entre outras. Cara, são habilidades que o meu filho, a Rafa, o Noah e essas pessoas com deficiência podem ensinar o seu filho, né? Eu falo que pode ser que o Gabinho não seja bom em matemática, ele não vai ser, talvez não em português, em ciências, biologia. Cara, mas fazer o seu filho a olhar com empatia, a entender o que é cooperação, a entender o que é coragem de enfrentar os preconceitos para estar do lado de um amigo que às vezes ninguém quer estar, sabe? São conceitos, são soft skills, né? São habilidades que os nossos filhos ajudam. Então eu falo, ninguém perde nesse processo, né? O meu filho ganha, mas o seu filho também ganha. Não é um favor, né? A gente não tá pedindo favor para ninguém. Podem falar sobre os juntos agora. Quem que vai? Cecília, conta como é que você entrou aí nesses juntos.
Então, eu já conheço a Andréia há bastante tempo, antes do Juntos. Ela trabalhava com o pai do Noah, e inclusive foi no meu casamento. Mas aí depois de um tempo, eu tive o Noah e ela trabalhava com o pai do Noah. E aí ela criou o Juntos e ficava pedindo o meu telefone para ele, para me colocar no Juntos, enfim. Ele nunca dava, depois chegou um dia que ela falou, não, me dá o telefone aqui, me colocou lá no Juntos. E eu conheci um grupo dentro da deficiência, um grupo diverso, né? E me senti super acolhida. O Noah tem voltou. O Noah tem síndrome de Down e eu achava que o universo da síndrome de Down acabava sendo muito... eu achava pequeno, achava que a deficiência era maior do que aquilo. E encontrei nos Juntos essa diversidade. Que legal. E aí veio um relato de uma mãe que seu filho sofreu preconceito na escola, numa escola de elite aqui do Rio de Janeiro. E aí eu lembro muito bem que foi uma noite, eu tava na Lagoa com meu namorado, meu enteado, com um grupo de amigos, e eu lá no celular tentando dar apoio para essa mãe, todo mundo nos Juntos dando apoio. E aí a gente falou, não, isso não pode ficar assim. O menino se desorganizou em turma, né? Enfim, se desorganizou e os pais da turma desse menino fizeram um abaixo-assinado para tirar o menino da escola. Então a gente se revoltou, lançou chega, sabe? Eu acho que foi a gota d'água para muita gente ali dentro. E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer um abraço na escola, vai levar cartaz, vai fazer o quê? E aí acabou saindo a campanha Se Fosse Seu Filho. Que é isso, se fosse o seu filho, passando por isso. E aí da campanha do Se Fosse Seu Filho, eu falei, André, a gente tem que ir para as redes sociais, é onde tudo é divulgado hoje em dia, né? E aí abrimos o Instagram, o Facebook, e aí... E agora estão precisando fazer o podcast dos Juntos, né? Demorou já. Já teve isso, já teve essa ideia. A gente já teve essa ideia. Que legal, que legal. E me conta, quais são os projetos dos Juntos hoje, gente? Então, o Juntos é esse grupo formado por mães, em sua maioria, mas que também recebe pessoas com deficiência. Conta aí, como é que é isso? O Juntos, assim, ele tem um grupo de WhatsApp, né? Você também faz parte, Leila, Lau também faz parte. É um grupo que recebe famílias, né? Irmãos, avós, né? E na coordenação dele, a gente hoje tem 7 mães. Né? Então, cada uma tem uma função. A gente era bem relaxado, né, em relação a isso. As postagens começou a publicar conteúdo nosso, né, no Juntos, assim, de situações que a gente passava, né, viu uma frase, a gente escrevia, viu um livro, falava, viu um filme. Então, é um grupo que a gente sempre leva esse tema, essa temática, deficiência e inclusão. Né? Então, a primeira campanha foi Se Fosse Seu Filho, a segunda foi Abraça a Inclusão, ideia da Cecília, porque ela queria uma campanha super positiva, depois ela vai falar um pouquinho sobre ela. Depois, na pandemia, a gente criou a campanha Ofensa na Piada, Ofensa é Crime, que alguns humoristas faziam piadas, né? Capacitistas, assim, absurdas, a gente também se revoltou, a gente fez uma nota de repúdio, a gente fez vídeos com humoristas falando que ofensa não é piada, né, de fato, né, se agride uma pessoa não tem que ter graça. A gente fez uma campanha do Pai Tá Junto, mostrando, né, aí a voz dos pais, os pais que são ativistas, que participam em toda essa criação, desse processo e que estão realmente junto. A gente conta histórias para refletir, que eu até mandei um vídeo, eu com a Rafa, de histórias do dia a dia que eu vivenciei com a Rafa na rua e que a gente faz as pessoas pensarem. E aí, né, o que vocês... Uma vez eu estava com a Rafa num bar e o cara se aproximou e falou, não tem nenhum remedinho para dar para ela melhorar?
E assim, você respira fundo e fala, o que responder? Mas é isso, né? O que responder? Então a gente joga para a pessoa refletir, né? Então, assim, nesse dia a dia, você também já passou por isso, né? Não sei se Cecília, mas assim, a gente tem pessoas que param a gente na rua, né? Eu já, tipo assim, uma pessoa falou, cara, nossa, que cruz pesada, né? Isso na frente da Rafa. Então, assim, a minha filha não é uma cruz pesada, a minha filha não é, né, um fardo, né? A minha filha também não é um anjo, a minha filha é uma pessoa, né? Então a Rafa, ela tem direitos, ela merece respeito como qualquer cidadão, como qualquer pessoa, né? E a mais nova campanha do Juntos é Fala Irmão, né? Que a gente traz, né, essa fala dos irmãos de pessoas com deficiência, né? Os medos, as angústias, os desafios também que eles passaram. Eu não tive outro filho, né? A Cecília também não teve. Então, assim, mas é importante a gente falar, né, desse irmão que às vezes foi um pouco, não deixado para lá, mas que aquela criança com deficiência tem uma demanda maior. Eu lembro do filme Extraordinário, né, que mostra a irmã, que fala, poxa, eu tô aqui, eu também tô presente. Então a gente fala desses temas, né, sobre o capacitismo, sobre preconceito, que às vezes, né, você leva um amiguinho para casa, eu não sei como acontece com a tua filha, mas assim, às vezes assim, aí aquele amiguinho fala, mas ele é diferente, ele baba, o que ele tem, né? Então, assim, o que aquele irmão sente, né? Porque às vezes ele também não está preparado, né? Tipo, para, né? Como é que é, né? Sim. São dos irmãos. Sim, Tem, eu acho que é um tema eu acho que é importante, super... Ui, desculpa. Pode falar. Não, e o último tema que a gente abordou, um dia não vai estar mais aqui, né? Então fica, né, com essa responsabilidade, sou eu que vou, né, cuidar do meu irmão, como vai ser. Sim. Então são questões que a gente trouxe. Não, são questões extremamente importantes. Essa questão do irmão, eu não sabia desse projeto do Juntos, mas é uma coisa que eu penso e falo muito, porque eu vejo na minha casa, assim, as demandas da Bia são demandas muito mais silenciosas. Mas não quer dizer que não exista demanda ali. São demandas que, às vezes, se você deixa passar, elas passam. As demandas do Gabinho são demandas de vida diária, né? De higiene pessoal, de questões de crise, de terapia, né? Então, assim, são demandas que exigem fisicamente de mim muito mais do que as demandas da Bia, que, por exemplo, mamãe, quero ter uma conversa, quero tocar um violão pra você. Então, são demandas que às vezes eu falo assim, filha, espera um pouquinho, passa. Entendeu? Mas não deixa de ser uma demanda. Então, a importância de olhar para esse irmão, né? Hoje, lá em casa, a gente tem um esquema, sabe? Que é, depois que o Gabinho dorme, ele dorme bem mais cedo que ela. Aí é ela, são as demandas dela que precisam aparecer ali naquele momento. Por quê? Porque ela também tem as necessidades dela de filha, né? E o quanto esse irmão, às vezes, é negligenciado por esses pais... Sem ser de propósito, né, André e Cecília? Sem eles saberem que estão ali negligenciando, simplesmente pelo fato deles estarem exaustos, né? Mas aquele filho não tem culpa, né? Então, assim, é o que o André falou, ele precisa ter essas demandas e essas exigências mesmo, atendidas em algum momento, né? E como é difícil para essas famílias, e principalmente para famílias de um poder aquisitivo menor. Então, eu faço rodas, às vezes, por aqui, com mães que falam, o meu filho mais velho cuida full time do meu filho com deficiência para eu poder trabalhar e sustentá-los. E não tem outra condição. Então, o meu de 13 cuida do meu de 6, ou o meu de 14 cuida do meu de 7, e é isso, sabe? Então, assim... Como é preciso olhar para esses irmãos, né? Para essas famílias como um todo, porque nasce uma criança com deficiência, nasce o irmão da criança com deficiência, nasce o pais daquela criança, nasce uma nova conformação familiar ali, né? Que não é simples, gente, não é muito difícil. Né? Então, que legal! E eu queria saber como é que faz para os irmãos ou as pessoas que quiserem se associar e aos Juntos, como é que faz para participar dessa rede? Então, é uma campanha, a gente está produzindo vídeos, né, com a fala desses irmãos. Eles estão sendo lançados semanalmente.
E a cada mês está tendo um encontro onde só os irmãos participam. E como é que E aí a faz troca fica pra bem entrar? rica, né? Dá pra entrar? Por exemplo, vocês são do Rio, mas a gente é aqui do Paraná. É Se alguém online, quiser, como é que é faz? É online. online. E aí tem esse grupo. O link fica disponível lá na bio. O link do encontro daquele mês fica o horário, o dia, fica disponível na bio. E aí no dia, na semana, a gente faz chamadas para aquele encontro. E aí é para todo o Brasil, é online. Então, Online, gente. É online, normalmente é um irmão que gratuito. um irmão que faz a mediação. E é um espaço só para os irmãos, para ficarem bem à vontade, para falar. E E a normalmente idade? tem um tema. Qual que é a faixa? São adultos. Adultos, por exemplo, se uma adolescente quiser entrar, dá ou não? Como é que é? Vocês já pensaram nisso? Andréia, eu acho que Então, o formato que a gente fez foi com os irmãos. E eles pediram que fosse acima de 18, Ah, legal. que seria um espaço mais seguro, de troca, que eles se sentiam mais confortáveis. Legal. Mas a gente pediu muito que abrisse para as crianças. E aí, numa próxima temporada, a gente está pensando. É porque Legal. o formato das campanhas a gente faz, né? Foram 9 vídeos, 3 encontros. Já teve o primeiro e o segundo, o próximo vai ser sobre futuro. No dia 5 de setembro, a gente fecha no Dia Nacional dos Irmãos, né? Que legal. Para fechar em grande estilo a campanha. E aí, já pensando na próxima temporada, a gente abrir para as crianças. Legal. Eu acho que vai ser muito legal. Eu também acho, eu acho. E às vezes, não sei se tem como, porque a criança, ela fala, eu acho que perto do pai e da mãe, né? Talvez como para ser um espaço talvez mais seguro para aquela criança, talvez ter um mediador ali da família, não sei se isso seria possível, mas para as crianças menores mesmo entrarem e poderem falar, sabe? Eu acho que ia ser incrível, gente. E inclusive eu ia colocar a Bia também junto aí nesse Sim, grupo. eu acho legal que a gente não grava, sabe? A gente não grava para justamente eles poderem conversar e ser seguro de fato, né? Eles poderem, porque assim, eu acho que é abrir o coração, né, para esse tema e é muito legal juntos dar espaço para isso, né? A gente fica bem feliz, assim, de dar esse espaço, assim como a gente abriu o Instagram para as pessoas com deficiência numa outra campanha, protagonista. Entrarem nas nossas redes e postarem, né, vários. Conheci muita gente bacana, muito influenciador, e a gente adora divulgar os projetos. É uma coisa também que a gente gosta muito de divulgar, porque assim, a gente tem que divulgar o. Quando eu vi o teu podcast, eu já amei o nome, falei assim, olha que nome legal, né? Que ela tinha falado sobre o podcast, e assim, a gente já divulga, porque eu acho que essa corrente do bem, né? A gente divulgar as coisas boas, estar junto, compartilhar, né? Eu acho que essa rede é muito legal. Eu sonho, sabe, Andréia, com um dia que os diferentes grupos, seja grupos de pessoas com síndrome de Down, com autismo, sabe, que os diferentes grupos que possam ter opiniões divergentes, não tem problema a gente divergir, né? Mas que todo mundo realmente possa se complementar, sabe? Esses dias me perguntaram assim, mas vem cá, você tá do lado do grupo A ou do lado do grupo B? Eu falei, gente, eu não tô de lado nenhum. Eu tô do lado do meu filho. Eu tô do lado do meu filho. Esse foi o que eu respondi. Eu falei, eu não tenho lado, né? Eu tenho pessoas maravilhosas que pode ser do grupo A, do grupo B, do grupo C, que eu me conecto. E é isso, né? Eu acho que a gente polariza tudo tanto, as coisas, que começa a ficar difícil até essa questão dessa união das deficiências, né? Que legal que tem aí os juntos pra gente poder se unir realmente e lutar todo mundo por um mesmo objetivo, que é um mundo melhor, né? E aí a gente ficava um pouco assim, eu acho que até a gente discutiu um texto com você, não sei, mas a gente discutiu com as meninas do Juntos, que era tipo assim, a gente não tem deficiência, né, Leila? Então assim, mas a gente tem um filho com deficiência, então a gente também ficava assim, quem sofre o capacitismo? Aí a Rafa não fala, e aí eu posso falar de capacitismo, eu não posso falar de capacitismo. A gente ficava assim, um pouco, o que fazer? Qual é o nosso lugar, né?
E depois a gente viu que a gente também tem o nosso lugar de mãe, de cuidadora, de pessoa que está lutando junto, né? Eu sempre levei a Rafa para todos os lugares, para todo o meu ativismo, e a Rafa é a relações públicas do Juntos, a gente brinca, o Noah também está nesse caminho, né? Então acho que é isso, assim, e por que não a gente também não falar, né? Do nosso dia a dia, né? Do que a gente vive, do que a gente passa. A gente também tem essa fala, essa voz. Sim. Né? Não é uma competição, né, André? Eu acho que sim, Não, as pessoas com deficiência, elas têm que soma. estar nos lugares, mas é isso que a gente quer como mães, né? A gente quer que Gabinhos, Rafas e todas as pessoas com deficiência possam ter um mundo melhor, né? E estar ocupando. Exato. E que esse seja realmente um pensamento comum, não um pensamento de competição, né? Eu acho que a luta, ela não precisa ser competitiva, né? A luta pode ser isso, a luta pode ser única, né? De todos por um objetivo. Discordando no meio do caminho vai ser natural, eu concordar ou discordar de uma fala de uma pessoa ou de outra. Eu vou errar, igual semana passada, há um tempo atrás já, na verdade, eu errei aqui num podcast, não tem problema nenhum em pedir desculpas, né? Nós vamos seguir errando, mas nós também vamos seguir acertando, né? Eu acho que essa seja a nossa luta, né? Conjunta. E é por isso que eu amo tanto esse grupo. E eu queria terminar, assim, pedindo para vocês duas, né? Começar com a Cecília. Cecília, deixa uma mensagem aí para as mães, né? Que estão nos assistindo e que às vezes não tem essa rede, que às vezes não tem os privilégios que a gente tem, né? Que não podem estar aqui, né? Discutindo questões como a gente está discutindo, né? O que você falaria para essas pessoas? Deixa aí a sua mensagem final e, enfim, o espaço é todo seu. Bom, eu acho que a mensagem é para não desistir, né? Sempre vai ter alguém dando apoio, buscar essa rede de apoio. Nosso sonho era que tivesse um núcleo dos Juntos em cada cantinho do Brasil, sabe? Nós, até eu acho legal falar aqui que o Juntos ele foi crescendo de forma orgânica, sabe? De forma natural, de acordo com as nossas necessidades, né? E com o que a gente encontrava aí, né? Nessa troca com as mães. A gente faz campanhas online, mas agora, né, que acabou a pandemia, graças a Deus, a gente está voltando a fazer os encontros presenciais, porque a gente sabe que as mães precisam estar juntas, né? Então, é que cada um possa criar, né, na sua cidade, no seu espaço, esse tipo de apoio. Sei que não é fácil. A gente aqui tem dificuldade, cada uma tem uma vida totalmente diferente. Às vezes, assim, somos 7 organizadoras, é super difícil arranjar um dia para fazer uma reunião com todas, né? Tem 2 que moram fora do Brasil, mas é só assim, né, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Então, além da intenção em transformar o mundo num lugar melhor, a gente também faz pela gente, né? Quando eu tenho alguma coisa positiva para falar em relação ao Noah, o primeiro grupo que eu vou é a minha família ou é os Juntos, porque eu sei que é um lugar onde eu sou mais compreendida, né? E vice-versa. Ou assim, quando também tem algum relato que eu estou triste, que eu estou chateada, também eu vou lá no Juntos. Então, que cada uma possa encontrar aí o seu núcleo onde estiver. Ai, maravilha essa força, né? De dentro. Andréia, e fala aí você, deixa uma mensagem e fala quem quiser contratar o Juntos, vocês fazem palestras, como é que é, capacitações, fala aí pra gente. A gente vai em qualquer lugar, né? A gente vai em reunião de condomínio, festinha, pode chamar que a gente vai. Agora, depois da pandemia, então, que a gente pode fazer online, a gente vai em todos os lugares. O problema é sair na rua, né? Que a pessoa você fala, gente, da onde eu conheço? E aí a gente já começa, né? São tantos lugares que a gente já passou. Mas eu acho que o que a Cecília falou é isso, sabe? Eu acho que a gente, de fato, tem que ter coragem para continuar, né? Eu acho que coragem
amor e ação, né? Então acho que o Juntos faz isso, assim, muito bem quando a gente abre o nosso coração e mostra a nossa vida. Eu acho que tem que ter coragem. A gente foi no programa da Fátima Bernardes, a gente, né, lança várias campanhas aí para mexer com as pessoas. Eu acho que é isso. E o que a gente pretende fazer agora como associação é tentar, né, de alguma forma também ajudar essas mães em relação a descobrir os direitos, a mostrar como conseguir um benefício, a como conseguir um desconto. Então, assim, conseguir advogados parceiros que ajudem. Então, a gente está com essas ideias mais. Quando a gente fez no Juntos a Carreata, né, em Copacabana, que a gente nunca tinha feito um movimento, né, a gente reuniu 60 carros no meio da praia, exigindo a vacina, né, porque a vacina veio aqui para o Rio de Janeiro primeiro para 3, né, deficiências, síndrome de Down, paralisia cerebral e autismo. A gente falou, cara, tem que ser para todas as deficiências. Então ali a gente estava lutando, Leila, por todas as mães. Eu vejo isso, às vezes eu falo, cara, mas eu não faço nada, né? Eu tenho que fazer mais. E às vezes a gente faz, assim, pela aquela mãe que às vezes não está podendo fazer, não tem força para fazer. E a gente se une para estar lá no meio de uma carreata. Depois eu olho e falo, cara, como é que a gente teve coragem de subir lá no carro e pegar um microfone? Então, assim, isso é mais do que a gente, sabe? Eu acho que uma vez ativista, eu acho que sempre a gente é ativista, né? Então, o que eu falo para essas mães, assim, cara, tem uma reunião na escola, vai, sabe? Vai com a camiseta. Leva uma frase bacana, pega um vídeo dos Juntos, mostra um vídeo, manda uma mensagem pra gente nos directs, a gente pode ajudar. Então, empoderar essas mães para criarem os seus próprios grupos de WhatsApp, para criarem as suas próprias redes de apoio, que eu acho que é isso, né? O ideal é a gente ter vários Juntos espalhados, mas se a gente não tem, a gente tem que inspirar de alguma forma, né, outras mães, né, a fazerem esses grupos, porque a gente é uma frase meio clichê, mas assim, sozinho a gente vai rápido, mas junto a gente vai longe, né? Então acho que é isso, a gente tem que ir mais longe, né? E às vezes quando eu paro e falo assim, Cecília, daqui a pouco eu vou me aposentar, ela, de jeito nenhum, você vai ficar velhinha aqui. Eu falo, ai meu Deus. E eu acho que é bacana, sabe, Leila, a gente deixar um legado, sabe? Precisa deixar. Eu não morri em 2012, tem que deixar essa plantinha aqui, né, de informação, de inclusão, para outras mães continuarem esse trabalho, né? Assim aconteceu, né? As mães que criaram as APAES, elas tiraram os filhos de casa, né? Hoje a gente fala, poxa, mas ali era um ambiente segregado, mas, cara, era um ambiente que elas criaram para os filhos saírem, né? Aquilo foi excelente na época. Então, a gente hoje luta por uma escola para todos. Então, assim, a gente vai deixar esse legado para outras mães. Ai, então, acho que é meninas, isso. Coragem. Coragem, eu amei isso. Coragem, amor e ação. Amei. Vamos terminar com essa frase, né, que eu gostei muito. E com o meu agradecimento, assim, de coração mesmo, pelo trabalho, pelo ativismo, pelo apoio. Porque talvez vocês não tenham noção, né, de quantas pessoas, mundo afora, vocês têm apoiado como associação, como grupo. E o quanto isso dá força para outras pessoas fazerem o mesmo, às vezes lá tão longe, né? Tão pequeno, mas isso é apoio, né? Isso é realmente coragem e amor. Obrigada pelo amor de vocês, pela coragem de vocês. E assim, obrigada por terem aceitado o convite e dividir comigo aqui um pouquinho da história dos Juntos, da história da Andréia, da história da Cecília, da Rafaela, do Noah e de tantas outras crianças e mães que estão aí junto com vocês. Obrigada, meninas! Uma honra, Leila, uma honra participar. Eu amo o seu trabalho, sou fã, né? E assim, ver você crescer nesse processo, nessa caminhada, assim, é um orgulho gigante, né?
Você essa sabe o tanto energia. que você me apoiou, o tanto que você me acolheu. Eu vejo o teu olhinho brilhando, assim, você faz um trabalho super verdadeiro, genuíno, só quem te conhece sabe. Então, assim, uma honra estar aqui e ver como você é potente, como você é maravilhosa, né, com seus filhos, como filha, como mãe. Não vou chorar, mas quero, assim, um abraço gigante. Vou dar esse abraço aí no Rio, dia 21. Pessoalmente, hein? Pessoalmente. E já vamos botar a Cecília nesse abraço, que eu amei também conhecer. Sim, Obrigada. com certeza. Obrigada por Obrigada. abrir esse espaço e não esquecer da gente, né? Porque assim é Nunca. fácil, né? Quando a gente vê muito por aí, gente que cresce, esquece da onde veio, do que te tocou, né? Em Vocês primeira me mão. tocaram Então, profundamente, eu serei sempre grata. Obrigada, E continuem, foi continuem. maravilhoso E estar quando aqui. tiver alguma coisa, me manda pra gente Com postar e pra gente fazer realmente essa rede aí. Sermos essa rede de apoio. Pra todas as ótimo. mães, gente. Seguimos juntas. Seguimos. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Eu gostaria de agradecer às minhas queridas convidadas, ao Grupo Juntos, ao nosso intérprete de Libras, Gabriel, a toda a equipe do For You Studio, a minha equipe do Leila Donária, e até o próximo episódio.